Olá, crianças! Aqui é a professora Iris. Esse é um vídeo de revisão para os sextos anos sobre fatores geográficos do clima. Meninos, há muitos tipos de climas no mundo. Existe uma grande variedade climática no nosso planeta. Isso acontece porque existem várias coisas, vários fatores que influenciam nos climas da Terra. Entre esses fatores, a gente pode citar a latitude, a altitude, a maritimidade e continentalidade, a vegetação que interfere nos climas, correntes marítimas e relevo. Dentre todos esses fatores, eu quero destacar dois: a latitude e a altitude. Latitude, crianças, como vocês já sabem, é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre se a gente considerar a linha do Equador. Nós sabemos que os raios solares incidem na Terra, ou seja, atingem a superfície terrestre de forma desigual. As regiões da linha do Equador são aquelas que recebem mais calor do Sol e, por isso, são as áreas mais quentes do planeta. A região da linha do Equador também é chamada de área de baixa latitude. Conforme nós vamos nos afastando da linha do Equador, as temperaturas vão mudando. Quando a gente vai para as áreas polares, que são áreas de alta latitude, o clima fica muito frio, porque essas são as áreas que menos recebem calor do Sol. Então lá nós vamos encontrar temperaturas muito baixas, temperaturas de climas polares. E assim, crianças, a gente pode dizer que a latitude influencia bastante o clima dos lugares, porque dependendo da latitude, se ela for baixa, média ou alta, a gente vai ter diferentes tipos de climas que apresentam diferentes tipos de temperaturas. Como vocês podem observar nessas duas imagens, aqui nós temos um mapa mostrando diferentes tipos de climas. Nós temos 10 tipos climáticos aqui em várias áreas do planeta. E nesse mapa nós temos os principais climas do Brasil, que são 6 tipos descritos aqui nesse mapa: o clima equatorial úmido, o clima tropical semiárido, o clima tropical litorâneo úmido, e nós também temos tropical de altitude e clima subtropical úmido. Olhem só a riqueza de climas que o nosso país apresenta. E agora nós vamos falar da altitude e a sua relação com o clima. A altitude, crianças, é a altura de qualquer ponto da superfície da Terra com relação ao nível do mar. É a distância medida em metros na vertical, desde o nível das águas do mar até um determinado ponto. Ou seja, quanto mais elevado for um lugar, maior é a sua altitude. Isso eu sei comparando com o nível médio das águas do mar. Por quê? O nível das águas do mar é considerado o nível 0 metro de altitude. É o nível base. E a partir do nível do mar, eu sei qual é a altitude de um lugar. É só eu pegar a altura na vertical e comparar com o nível das águas do mar. Qual é o ponto de maior altitude na face da Terra, crianças? Vocês sabem? Isso é uma curiosidade muito interessante. O lugar mais alto da Terra, crianças, é o Monte Everest. É uma montanha que fica na Ásia, que tem cerca de 8.848 metros de altura em relação ao nível do mar. Só para vocês terem uma ideia, o ponto mais alto da Serra de Maranguape, por exemplo, que fica pertinho de Fortaleza, que se chama Pedra da Rajada, esse ponto mais alto, o ponto de maior altitude da Serra de Maranguape, tem só 1.000 metros de altura. Ok, mas o que é que a altitude tem a ver com o clima, né? Afinal de contas? Crianças, ao nível do mar, as temperaturas não variam muito. Mas conforme nós vamos nos afastando do nível do mar e conforme a altitude vai aumentando, mais frio vai ficando. Conforme a gente vai subindo em locais mais elevados, mais a temperatura vai diminuindo. E uma curiosidade interessante: a cada 200 metros de altitude, a temperatura diminui cerca de 1 grau Celsius. A cada 200 metros, fica 1 grau mais frio. Então, é por isso que no topo das altas montanhas na Terra, a gente encontra gelo.
nós costumamos ver altas montanhas cobertas de gelo nos topos. E isso acontece porque lá a altitude é muito elevada e é muito frio. Então, repetindo, qual é a relação entre altitude e clima? Quanto maior a altitude, menores são as temperaturas. É o mesmo que dizer que a temperatura diminui com o aumento da altitude. E sabendo disso, crianças, nós podemos resolver a última questão daquela atividade de 4 questõezinhas que vocês fizeram um tempo atrás. Vamos lá. Atividades. Além da latitude, existem outros fatores que podem influenciar as características de um determinado clima. São fatores determinantes do clima. O que é que influencia o clima além da latitude? Será que são os animais selvagens? Será que é a atmosfera? Serão os meteorologistas ou é a altitude que influencia o clima? Crianças, o item A é aquele item nada a ver, que a gente elimina logo porque não faz sentido nenhum. Os animais selvagens não são um fator determinante do clima. O item B nos diz que a atmosfera é um fator determinante do clima. Será que isso é verdade? Crianças, existem fatores astronômicos, meteorológicos e fatores geográficos que influenciam os climas. Quais são os fatores astronômicos? São aqueles fatores relacionados aos movimentos da Terra e à sua inclinação no espaço. Os fatores meteorológicos se relacionam com a atmosfera da Terra e os seus movimentos, como, por exemplo, a circulação de ventos e de massas de ar. Então, os fatores meteorológicos têm tudo a ver com a atmosfera. E os fatores geográficos são aqueles que a gente viu lá no início: a latitude, a altitude, a maritimidade, continentalidade, vegetação, correntes marítimas, relevo, solo. Então, todos esses fatores influenciam o clima de um lugar. E o que a questão está pedindo é que a gente marque quais são os fatores determinantes do clima. Então, a atmosfera, com certeza, deve ser assinalada. Ela é um dos fatores determinantes do clima. O item C fala dos meteorologistas, mas eles não são um fator determinante do clima. Eles são os profissionais que estudam a atmosfera, os seus fenômenos e as suas interações. E o item D fala da altitude. E como nós vimos durante esse vídeo, a altitude é sim um fator que interfere no clima e nas temperaturas de um determinado local, porque quanto maior a altitude, quanto mais elevado for um lugar, mais as temperaturas serão baixas. E isso influencia o clima, sem dúvidas. Bem, crianças, nós terminamos por aqui. Espero que vocês tenham relembrado de vários conteúdos. Obrigada e até a próxima!